Sabe o que Jesus quis dizer quando falou: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? Fica até o final desse vídeo, porque hoje nós descobriremos isso através da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos lá. A palavra de Deus, Jesus ele vai estar dando o seu sermão do monte e ele vai falar a respeito de 8 bem-aventuranças. Uma dessas bem-aventuranças é: bem-aventurado são os pobres de espírito. Jesus vai começar o seu ponto de partida já falando de alguém que é muito mais do que feliz. Não é apenas uma felicidade momentânea, não é apenas uma felicidade, não, mas é uma bem-aventurança, algo melhor mesmo do que a própria vida. Olha isso, o que a presença de Deus ela pode fazer em nós e por nós. Então, Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito. Jesus não está dizendo que bem-aventurados são os pobres, porque alguém pode ser pobre e mesmo assim, essa pessoa ela ser orgulhosa. Uma pessoa pode ser pobre, mas mesmo assim pode ser egoísta. Então Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito. E essa palavra espírito faz toda a diferença. Por quê? Porque ser pobre de espírito é aquela pessoa que está confiando inteiramente na graça de Deus. É aquela pessoa que não toma nenhuma decisão sozinha, sem antes consultar o Senhor. É aquela pessoa que ela reconhece que depende de Deus, diferentemente do orgulhoso, diferentemente do egoísta, porque o egoísta não. O egoísta, para ele não quer mais ser ensinado por Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo ele estava andando com seus discípulos e há no meio deles uma grande confusão, uma grande contenda a respeito de posição eclesiástica, porque eles vão dizer: Senhor, qual de nós é o maior? Jesus, cheio de sabedoria, cheio de inteligência, ele vai pegar uma criança, ele vai colocar no meio deles e vai dizer: aquele que quiser ser o maior no reino de Deus tem que ser semelhante a uma criança. Então, o nosso modelo é uma criança. Observe, e uma criança pura, ela nos ama não pelo aquilo que nós possamos dar. Eu estou falando de criança pura. Ela não vai nos amar, não, mas você pode ser um pai que não pode ter muitas coisas, não, mas seu filho te ama. Da mesma forma Deus, né? O Deus, ele quer que os seus filhos possam amá-lo, possam sentir o desejo de ficar perto dele, não somente pelas coisas que Deus pode dar, mas pelo quem realmente ele é. O filho que é filho depende do pai. O filho que é filho, ele senta e quer escutar aquilo que o pai tem para lhe falar. E como que Deus pode falar através de você? Através da palavra de Deus, através das escrituras sagradas, através dos canais que Deus usa, que são os seus servos. Então isto é pobre de espírito, não é alguém orgulhoso. E para esta pessoa que sabe, que confia, que depende inteiramente e exclusivamente da graça de Deus, Deus ele abre o próprio céu para essa pessoa. Deus ele faz uma promessa a qual o dinheiro não pode comprar, a qual o ouro não pode comprar, a qual a prata não pode comprar. E qual é a promessa? É o reino dos céus. Bem-aventurado é você, meu amado irmão. Viu? Bem-aventurado é você que tem depositado sua confiança em Deus. Bem-aventurado é você que tem depositado sua fé em Deus. Bem-aventurado é você que não tem se apoiado nos seus próprios pensamentos, mas antes de tomar qualquer atitude, você vai lá e medite em Deus. Mas deixa eu te dar 3 conselhos para que você possa aplicar essa palavra durante o seu dia. Nunca tome uma decisão nas pressas. Antes de você tomar qualquer decisão, por favor, pare, medite e pense se aquela decisão vai agradar a Deus. Comece o seu dia. Antes de fazer qualquer outra coisa, de pegar no celular, de resolver um problema, reserve um tempo para falar com Deus, porque isto é dependência de Deus. A palavra de Deus vai contar a história para nós de vários homens a qual viveram os heróis da fé,
que eles se trancavam nos seus quartos e eles diziam que eles não poderiam ver a face de qualquer outro homem se antes eles não vissem a face de Deus. Então é isso que faz a diferença entre umas pessoas e não, entendeu? O que faz a diferença na vida de umas pessoas é porque algumas pessoas elas decidem depender de Deus, outras não, outras decidem andar pelos seus próprios caminhos, outras decidem fazer a sua própria vontade, e quem quer fazer a sua própria vontade acaba quebrando a cara. Quem quer viver do seu próprio jeito vai acabar quebrando a cara, mas quem decide confiar inteiramente na graça de Deus vai ter sucesso. E para você, o reino dos céus já está prometido, meu amado e meu querido irmão. É essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Se essa palavra falou com você, nos ajude se inscrevendo no canal, compartilhe com alguém e comente aqui embaixo alguma experiência que você teve com Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.